Bom dia, irmãos. Bom dia, paz. Vamos à mensagem para hoje no nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje leio aqui o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 10. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Irmãos, na manhã de ontem recebi aqui a mensagem de uma irmã em prantos, falando do seu pecado, como se o pecado dela fosse pior do que outro pecado, né? Pecado é pecado. Não tem uma escala, um escalonamento de pecado, um pecado pior do que outro. Pecado é pecado. Mas essa irmã falava do seu pecado como se fosse o pior pecado do mundo e como se ela fosse uma pessoa quase que desprezível por causa do seu pecado. Esse relato foi feito aos prantos. Eu quero que você pense o seguinte, lembre-se o seguinte: o que diz a palavra do Senhor? Que o Senhor não tem prazer na morte dos ímpios, mas tem prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Uma armadilha é posta, é armada dia após dia para cada um de nós. A armadilha começa o seguinte: primeiro, o inimigo de nossas almas prepara um ambiente, uma situação em que leva a você, talvez fraco na fé, a cometer um pecado. Esse é o primeiro passo de sua armadilha. Na sequência, ele faz com que você pense que, por causa do seu pecado, você não tem mais direito a uma vida com Deus, que você não pode abrir a Bíblia, que você não pode ir a um culto, que você não é digno de fazer uma oração. Enfim, essas coisas que o inimigo tenta colocar na cabeça de quem pecou, justamente para que a pessoa se afunde ainda mais e mais. Para que a pessoa venha em algum momento pensar que para ela não tem mais jeito. Não tem mais jeito, você é pecador, você pecou. Que coisa horrorosa o seu pecado. Você não vai à igreja desse jeito. Você não vai abrir a sua Bíblia com esse pecado. Você não vai abrir a sua boca para falar com o Senhor com esse pecado. E a armadilha está pronta. A pessoa pecou e se afunda mais e mais na vida de pecados porque acha que não tem como voltar, não tem como desfazer esse caminho, não tem como reconciliar com o Senhor por causa do seu pecado. Isso é a armadilha de Satanás, meu irmão. Porque não é isso que o Senhor quer. Tudo o que Ele quer é que você volte dos seus maus caminhos, converta, faça o sentido contrário deste mau caminho que leva para a morte, para a perdição, para a vergonha. O prazer do Senhor não é na morte dos ímpios. O prazer dele é ver seus filhos se desviando dos maus caminhos. Errou, pecou, que triste, né? Arrependeu-se verdadeiramente, confesse ao Senhor o seu pecado, peça perdão e mude, volte os seus caminhos para o Senhor. Cristo tem uma vida nova para você. Independente da distância que você tenha percorrido para longe dele, ele tem vida nova para você. Um detalhe muito importante a ser lembrado sempre é que, se há uma distância entre você e Cristo, não foi ele quem caminhou para longe, foi você quem caminhou para longe. Então cabe a você fazer o caminho inverso, a caminhada inversa, se aproximar de Deus. Quero lembrá-lo também que com Deus há sempre esperança. Sempre há esperança de novos tempos, de uma nova vida, de alegrias, de esperança, de vitórias, mesmo em meio às lutas. Com Cristo há esperança. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem vida para você e é vida em abundância. Não caia na armadilha de Satanás, que o levou a pecar e o levou a pensar por algum momento que, por ser pecador, você não tinha direito nenhum no reino de Deus, você não poderia se arrepender, não poderia consertar. Arrependa-se, em nome de Jesus, hoje mesmo.
Ele continua sendo o mesmo e está no mesmo lugar. Somos nós que desviamos da rota que Ele tem para nós. Somos nós que caminhamos para longe dEle. Mas olha, por mais distante que seja, a uma oração só de distância, você desfaz tudo isso. Uma oração. Converse com o Senhor com sinceridade de coração. Em nome de Jesus. Amém.